Eu sei que não se constrói um legado do dia para a noite, é por isso que eu me cobrei tanto para fazer esse exercício aqui, e é por isso também que a Mesa me convidou para participar com eles de um projeto agora em março. Eu entendo a Mesa como um grupo de criativos, dos melhores criativos que temos hoje no mercado de publicidade no Brasil, no mercado criativo, e lá eles se juntam em torno de um projeto que eles desenvolvem ao longo de uma semana. Uma xícara branca gira no centro de uma mesa, enquanto sabores de chá o rodeia. Chá com S. Resolvi colocar esse vídeo aqui no ar para dizer para vocês que eu precisei fazer um exercício. Um exercício para olhar para mim e para entender um pouquinho o que eu fiz nesses quase 15 anos de carreira. A Mesa me convidou para participar de um projeto com eles agora em março de 2021. A primeira vez que eu ouvi falar deste projeto com mais atenção foi através da Monique Evelyn. Na Responsa, quando a gente trabalhava junto, ela já me falava que ela participava, que ela já foi líder de mesa algumas vezes. Foi interessante que quando a gente começou a conversar, eu e a galera da mesa, eles falaram também sobre essa parceria junto com a Monique e ela me inspira bastante. Aqui tem uma foto da Monique Evelyn, eu estou abraçado com ela. Foi num almoço que a gente fez logo depois da seleção da galera da Responsa. Olha só o poder que o ativismo representativo consciente tem. Ter ela ali numa posição de destaque me inspirou. E eu estou usando esse momento aqui para refletir sobre muitas coisas que eu fiz. Gente, para poder fazer esse vídeo aqui para vocês, eu tive que escrever uma história de um cara que na verdade é a minha história. Do quê? Só que eu tive que escrever na terceira pessoa, eu sei. É estranho, foi estranho pra mim também, mas vocês vão entender que pra mim, nesse momento, foi o jeito mais tranquilo pra eu poder fazer esse exercício. Essa história começa em Americanópolis, em um bairro periférico da cidade de São Paulo, em 1987. Nos anos 90 e no começo dos anos 2000, o bairro foi lembrado pelo alto índice de violência e criminalidade. Também era uma região muito plural, com predominância de pessoas pretas e pardas. Filhos de mães e pais pretos, e com uma irmã mais velha, eles eram ensinados a nunca brincarem na rua. Que era uma preocupação normal na família, mais pra frente foi entendido como racismo estrutural. São esses mesmos jovens que morrem, por exemplo, por correr na rua. Estudaram com uma bolsa numa escola católica da região, também rígida e com diferencial. Ele era negro e todos ali, tirando a sua irmã, não eram. Por isso os amiguinhos dele tinham bicicleta e ele não. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Da terceira para a quarta série do ensino fundamental, ele e sua irmã foram para a escola pública. Alguém se lembra em que momento político, social, econômico e de saúde sanitária estávamos passando naquele momento? Como isso atingir uma criança negra será um objeto de estudo para mim num futuro bem próximo. Porque a minha infância foi afetada por esse momento, porque também isso levou com que algumas pessoas acreditassem muito mais, por exemplo, numa religião castradora. Na escola pública, onde tinha mais iguais, ele ainda era diferente por ser tão preto, por ser tão crente e por não falar de garotas. Isso se tornaria uma proteção e uma prisão na vida dele. É nesse momento que ele dá início à jornada traumática pelo apagamento identitário, histórico, social e de raça que durou até bem pouco tempo atrás. Ele não teve acesso à cultura ancestral africana na sua infância, porque seus pais também não tiveram. Eles só não tiveram porque no Brasil naturalizou um ensino racista que excluiu o negro da sua história. Ele viu de perto esses fiéis que dizem se preocupar com os outros, apoiando políticas genocidas que prendem jovens negros e fazem suas mães reféns da fé pelo mínimo de dignidade dos seus filhos na cadeia. Hoje ele tem consciência disso, mas quantos já chegaram a essa compreensão? Na adolescência, a cultura, a educação, os esportes, a música e as artes cruzaram e guiaram o seu caminho. Em uma dessas ONGs ele aprendeu a ser transista e aos finais de semana frequentava a escola pública mesmo sem aulas regulares de finais de semana. Ele teve curso de administração, telemarketing. Nos anos 2000 fazer curso de computação era o futuro. Na memória de muita gente deve ter aí o comercial da Microlins. E só entra pra vencer, Microlins é pra você. Microlins é pra você. Saber computação era dito, na época, como caminho para o futuro, para você conseguir um trabalho melhor. A faculdade até então era uma realidade inexistente. Era uma realidade que não estava perto para ele naquele momento.
era coisa de gente branca e rica. Anos depois, num governo de esquerda, foram feitas políticas públicas de inclusão e para que elas fossem criadas, precisaram ter um pouco mais de entendimento sobre questões de raça. E graças a esse novo momento que o Brasil estava passando, esse rapaz conseguiu ter uma bolsa de estudo na faculdade. Foi nessa época que mais pessoas pretas, pardas e periféricas começaram a ingressar em universidades particulares e públicas. Na faculdade, os alunos pagantes, em sua maioria brancos, se incomodavam com a presença dele e de outras 5 pessoas que também eram bolsistas. Ele teve destaque como representante de sala, foi indicado para uma vaga na faculdade que estudava e passou para a vaga. Essa vaga permitiu que ele conseguisse pagar metade da faculdade. Foi junto com outro ProUni, o Vitor Nils, que o nosso personagem aprendeu a animar. Foi com esse amigo que ele tirou 10 no TCC sobre viagem sustentável no curso de design gráfico, na extinta Uniban. Esse empenho e noção de urgência fez com que ele fosse um dos primeiros a conseguir estágio remunerado na sala. Até então, ninguém imaginaria que uma rede social poderia fazer outra coisa a não ser postar foto. O perfil Trampos.co foi responsável por publicar essa vaga e ele se inscreveu e, mesmo desacreditado e sem experiência como motion design, enviou seu currículo e portfólio e passou na vaga. O que faz, e parece que faz muito bem, fez com que ele passasse por agências como Media Contacts, Ava Digital, Wii Comunicação, W3 Houses e na produtora Madre. Como motion graphics, ele trabalhou na Elemedia, New Vegas, Bullet e muitas empresas que o procuravam independentemente de onde ele estava alocado. Até aquele momento, ele se dividia entre o trabalho na agência, os freelas que às vezes rolavam e também o seu projeto pessoal chamado Guardei no Armário. Quem conhece sabe que é babado, então se você ainda não conhece, que está vendo esse vídeo, já se inscreva no canal. O caminho o formou para além do que ele escolheu como curso e profissão. Hoje ele é escritor, palestrante, criador de conteúdo de internet, consultor de diversidade e apresentador. Trazer a conversa de diversidade, expor as dificuldades de alguém negro, gay, da periferia, nos aproxima mais dos nossos clientes. Bom dia. Eu sou Samuel Gomes, um homem preto, pobre, homossexual e ex-evangélico. Ser bicha preta, periférica e ter sido criado numa religião castradora não impediu que o nosso protagonista dessa história, e somente desta, pudesse fazer alguns feitos e não só sonhar com eles. Ele já até pulou de paraquedas. No último ano, assim como milhares de brasileiros, ele perdeu alguém que gostava muito para a Covid-19. O país que ele vive é o epicentro da pandemia e o presidente Bolsonaro mandou uma comitiva para ir atrás de um remédio que ainda não tem comprovação de eficácia garantida para curar os infectados. Apesar dessas dores, o último ano lhe rendeu muitas vitórias. Ele ainda tem muita dificuldade de vislumbrar, contemplar, aceitar e entender as vitórias conquistadas às duras penas até aqui. Ele já deu palestra em diversas empresas falando sobre representatividade, empregabilidade, diversidade, inclusão e raça. Já foi tema de matérias, TCCs e teses de mestrados que orientaram pais e as sociedades para um entendimento sobre a interseccionalidade de suas vidas, que espelha a vida de muitos outros brasileiros. A prova disso é que o elegeram como LinkedIn Top Voice em 2019. Também deu sua primeira aula na Miami Ed School,
agora em fevereiro de 2021. Esse percurso ele foi Creator Boost no YouPix, YouTube Next Up e agora Fundo Vozes Negras em 2021, pelo trabalho que paralelamente ele veio desenvolvendo no seu canal no YouTube e em outras plataformas digitais. Se por acaso no futuro ele ainda tiver dúvida de quem ele é e do que ele já fez, ele verá esse vídeo, vai ver que ele construiu essa história para tentar fazer ele mesmo entender o quanto que ele é foda. Mas até lá, eu preciso falar sobre conquistas, sobre vitórias, sobre reconhecimentos, sobre conclusões de projetos sem me sentir estranho. Isso é muito difícil para mim hoje em dia e eu estou aprendendo, eu estou nesse processo.